Bom dia. Mais uma vez, meditando na palavra de Deus, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo através do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos no capítulo 4. Ontem nós lemos até o versículo 31. Vamos prosseguir hoje a partir do 32. Então, sem maiores delongas, seguimos. No versículo 32. É da multidão dos que creram, um só era o sentimento, a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosas graças estavam sobre todos eles. Os apóstolos, eles pregavam o evangelho. Eles testemunhavam do poder da ressurreição de Jesus. Eles falavam sobre Jesus. O testemunho, a pregação era Jesus. O centro era Jesus. Não uma pregação que nós vivemos hoje, onde o centro somos nós. É nós que pedimos, é nós que queremos, é nós que precisamos, é nós. E acabam colocando o Senhor como servo, como alguém que simplesmente está para nos atender os nossos pedidos, nossos desejos. Aqui não era nenhuma pregação que eles falavam em prosperidade ou qualquer outra coisa, mas salvação. Por isso o poder de Deus se manifestava na vida deles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casa vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, a igreja, o povo, os irmãos, olha que nós estamos falando, aproximadamente no início, em torno de 5.000 pessoas, pelo menos. Não tinha nenhum que passava necessidade. Não tinha nenhum que passava fome, porque viviam em comum. A igreja se ajudava, os membros se ajudavam. A quem tinha propriedade grande, vendiam, traziam dinheiro, e não colocava nas mãos, não, colocava aos pés do apóstolo. Isso por tal motivo, a igreja onde eu sou pastor, eu sempre faço questão de colocar o gasofilácio abaixo dos meus pés. Porque nós temos que entender que dinheiro é um Deus, é o Deus Mamon. E a função do dinheiro, do dízimo, da oferta que entra nos templos, além de manter a igreja para ajudar os membros, é o que nós procuramos fazer isto. Eu afirmo que eu procuro viver isso, eu procuro fazer isso, eu procuro socorrer a todos os membros que estão passando por luta e dificuldade, porque é nossa obrigação. É nosso dever. Eu não estou fazendo nada mais. Eu não estou sendo melhor do que ninguém. Eu estou simplesmente procurando obedecer ao Senhor. Então, naquela época, esta igreja, o início aqui da igreja, as pessoas viviam em comum. Não tinha ninguém que tinha dificuldades, precisava disso ou daquilo, porque todos tinham em comum. Então, nós temos que compreender que é o nosso dever ajudarmos um ao outro, principalmente os irmãos, os que partilham a mesma fé. Aqui a Bíblia nos fala que os que possuíam terra, vendiam, traziam o dinheiro à venda, depois estavam os pés do apóstolo, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, os irmãos o repartiam aquilo que entrava. Não ia para o cofre, não ia para investimento da igreja, não. Era repartido, atender todos aqueles que necessitavam. Esse exemplo nós temos que seguir.
porque é uma tristeza. Hoje nós vemos grandes templos, onde vemos carrões encostando. Ao mesmo tempo também que vemos pessoas às vezes chegando a pé, distante, porque não tem dinheiro sequer para pagar um ônibus ou um metrô, uma passagem, né, de ônibus ou metrô. Nós deveríamos estar preocupados com nossos irmãos. Temos que parar com esta hipocrisia de não, eu estou orando por você, estou abençoando. Não, nós devemos abençoar. Nós devemos procurar ajudar, socorrer a todos. A função da igreja, os irmãos, é tão bom que os irmãos vivam em união. É impossível estar falando em união se um está bem, está feliz, está com suas contas em dia, está de barriga cheia, enquanto o outro está com dívidas, passando fome, sem nada. Vamos ver o Evangelho. Então José, um levita natural do Chipre, a que os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação. Sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Então esse levita, José, ele vendeu o campo dele, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Que consequentemente foi dividido, ajudando ali a igreja. Os membros, as pessoas. Naquela época a igreja iniciou-se baseada na verdade, numa união verdadeira, onde as pessoas que precisavam encontravam socorro na igreja. Hoje as pessoas, quando estão necessitando de socorro, vão até a igreja, o máximo que estão encontrando é a hipocrisia. Onde os irmãos falam, não, eu vou orar, eu estou orando, Deus vai abençoar, vai em paz, mas não socorrem. A Bíblia nos fala que não adianta nós fazermos isso se nós não damos o necessário para a pessoa. É obrigação da igreja socorrer. Capítulo 5. Entrementes um certo homem chamado Ananias com sua esposa Safira também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudesse permitir que tais ideias dominassem a sua vontade? Não foi o homem que mentisse, mas contra Deus. Então Ananias, um outro, ele vendo que as pessoas estavam fazendo, ele com a esposa Safira, vendeu a propriedade. E combinaram entre ele e a esposa, combinou, falou, olha, nós vendemos por tanto, mas nós vamos falar que vendemos só por X. E vamos pegar esse e levar lá. Vamos esconder, guardar parte do dinheiro, esconder parte do dinheiro. Não vamos levar o conhecimento da igreja. Não vamos levar o conhecimento dos apóstolos. Foi isso que eles fizeram. Só que o Espírito Santo, Deus, hoje é impossível nós escondermos qualquer coisa do Senhor. Nós podemos esconder dos homens, mas de Deus não. De Deus nós não podemos esconder nada. E assim quando eles chegaram, depositou lá aquela parte do dinheiro, os pés dos apóstolos. Pedro então chamou, vem cá. O que você fez, rapaz? A propriedade não era sua? Se você ficasse com ela, ela não continuaria sendo sua? Se você vendesse como vendeu, se você guardasse todo o dinheiro, colocasse no banco, fizesse o que quisesse, não era seu? Agora, mas por que você permitiu que o diabo entrasse em sua mente
e você viesse agora falar que vendeu por tanto e apresentar só a metade? Você não está mentindo a mim, você não está mentindo a igreja, você não está mentindo a Deus. Olha para você ver como o espírito é enganador. Esse espírito é enganador. E ele trouxe então, digamos, parte, 70%, 50% do dinheiro somente, e colocou aos pés dos apóstolos. Mentiu, enganou. Mesmo porque a igreja, os apóstolos não pediram nada. Ele quis fazer. Ele quis mostrar que era um homem de coração aberto junto com a esposa. Que não era verdade. Temos que entender que não houve uma exigência dele vender a propriedade e trazer. Mas ele vendo que o levita lá, o José, tinha feito, ele quis fazer o mesmo. Quis mostrar. Só que não foi fiel. Ele poderia ter vendido e dito, olha, eu vou reter aqui a metade do dinheiro que eu preciso, estou dando a metade. Mas o que ele não poderia fazer era mentir. Ele mentiu sobre o valor. Pedro disse, você não está mentindo a mim, você não está mentindo a nós, está mentindo ao Espírito Santo. Nós também fazemos da mesma forma. Tem pessoas que nós sabemos, por exemplo, que nós temos que devolver o dízimo do Senhor, 10%, tudo que vem nas nossas mãos é dele. Mas às vezes nós queremos enganar o Senhor. Nós não devolvemos os 10%, nós devolvemos 70%, 50%, alguma coisa. E achamos que nós já estamos fazendo muito, bastante, porque nós já estamos dando alguma coisa. Nós não estamos enganando o homem, nós estamos enganando a igreja, nós estamos enganando a nada o pastor. Estamos enganando a Deus. Não existe uma obrigatoriedade. Se não quer devolver, que não devolva. Se não quer ofertar, que não oferte. Mas quando fizer, faça com interesse de coração. O que nós não podemos fazer, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, mentir. Tentar enganar o Senhor. Ananias e Safira tentaram enganar. Vejamos o que acontece. Mantendo contigo, Pedro disse a ele, mantendo contigo, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi o homem que mentisse, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobrir, o carregaram para fora e o sepultaram. Na mesma hora, depois que Pedro falou, mostrou para ele o erro dele, ele caiu morto. Ele morreu de forma física. Tem quantas pessoas estão morrendo, primeiro espiritualmente, ou segundo estão morrendo na sua saúde, sua vida familiar. Morrem. Morreu. Simplesmente porque tentou enganar o Senhor. E Pedro, cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro questionou, diz-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou, sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu, por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta, os pés do que o sepultaram, o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e todos que ouviram falar sobre este acontecimento. Então, umas 3 horas depois, chega a esposa. Aí Pedro perguntou, vem cá, é verdade? Seu marido vendeu por tanto? Ela disse, é isso mesmo. Ou seja, ela confirmou uma mentira. Ela estava confirmando uma mentira. Ela estava mentindo. Pedro falou, olha, seu marido morreu. Tá aí, os rapazes que o levaram enterraram.
você também vai, porque vocês tramaram. Por que vocês combinaram de enganar o Espírito Santo? Por que vocês combinaram de mentir? Por que vocês fizeram isso? Agora está aí as pessoas que vão te levar. Você vai morrer. Ela caiu e morreu. Então, eu falei, olha, tá aí os pés das pessoas que vão te enterrar. O marido dela, Ananias, morreu por mentir. Ela também morreu. Ela caiu dura e morreu. Eles levaram enterrado. Não foi. A questão não foi a oferta deles, a ajuda que eles estariam dando para a igreja. Mas a questão toda foi a mentira. A questão toda foi tentar enganar o Espírito Santo. Todas as vezes, quando nós tentamos omitir, esconder, enganar o Senhor, todas as vezes, nós estamos caminhando para a morte. Às vezes nós não entendemos o porquê que a nossa vida financeira está morta, a nossa vida profissional, o nosso casamento, a nossa família, ou qualquer outra área da nossa vida. Nós não entendemos. É porque nós estamos enganando o Senhor. Ananias não precisava vender, não precisava dar nada, ninguém estava pedindo nada a ele. Mas ele se prontificou em dar. Mas ele se prontificou em dar de uma maneira errada, mentindo. Ele poderia simplesmente ter chegado. Falar, olha, vendi por tanto, eu preciso de tanto, só isso. Temos que saber se somos verdadeiros. Enganar? Enganamos a todos. O Senhor não. Ele nos formou, Ele nos fez. Ele conhece o nosso interior. Quando isso aconteceu, então toda a igreja viu, começaram a realmente conhecer o poder de Deus. O temor. A palavra fala, com grande temor se apoderou toda a igreja. Temor. Eu não conheço outra tradução, se não quer dizer medo. Eu obedeço ao Senhor, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu obedeço ao Senhor, porque eu sei que se eu não obedecer, o que pode me acontecer? Temor é medo. Não adianta nós falar, não, temor é diferente, não. Temer. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos que creram costumavam reunir-se em comunhão, junto ao pórtico de Salomão. Então os apóstolos, primeira igreja, então faziam sinais, maravilha, ou seja, libertação, cura e pregação da palavra, testemunho de ressurreição, testemunho do nome de Jesus. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Os irmãos viviam em comunhão. Mas o povo de fora os tinha em estima, os respeitava, os amava, mas não queria uni-los a ele. Porque via que ali tinha poder. Era um povo poderoso. Era um povo que era realmente seguidor do Senhor Jesus. Olha que interessante. Primeira pregação 3.000, depois reuniu quase 5.000 pessoas. Eles viviam ali, viviam em comunhão. As pessoas viam, admiravam e respeitavam. Mas as pessoas não tinham coragem de se unir a eles. Por que não tinham coragem de se unir a eles? Porque viviam no erro, no pecado, na desobediência. E não queriam abandoná-las. Hoje nós vemos muitas igrejas, ou melhor dizendo, hoje na verdade são poucas igrejas, até pouquíssimas, onde realmente se vive o evangelho de Jesus Cristo, e a maioria, até aqueles religiosos, aqueles gospel, aqueles que se dizem crentes, não querem se envolver com aqueles, porque sabe que ali se vive o evangelho, ali se prega a palavra, ali exige a prática do evangelho de Jesus Cristo. Então não querem. Preferem uma igreja light, uma igreja permissiva,
uma igreja do oba-oba, uma igreja das campanhas, uma igreja das prosperidades, uma igreja das bênçãos imediatas, uma igreja de sacrifício, uma igreja que prega qualquer coisa. Mas as verdadeiras pessoas não querem, têm medo. As pessoas chegam, eu estou acostumado a vir, não. Eu admiro fulano, admiro aquela igreja. Mas para mim não dá. Eu não consigo viver como eles. Eu não quero viver como eles. A igreja de Cristo é assim. Muitos sinais e maravilhas realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao apóstolo Salomão. Todavia, ninguém de fora, versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leito e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, das cidades ao redor havia muita gente em Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos. E todos eram libertos. Pessoas vinham de longe, vinham de fora, em busca da cura. As pessoas colocavam os doentes, cama, leito, ali no caminho onde Pedro ia passar quando fosse para o templo. Porque com a esperança nele passando aqui, a sombra dele, quando passar sobre essa pessoa, ela vai ser curada. Eles tinham essa crença. Eles tinham essa esperança. As pessoas traziam de fora, não fora de Jerusalém, da região das redondezas, de longe, os doentes, os enfermos, os endemoniados, os possessos. E todos eles que vinham até os apóstolos eram libertos, eram curados. Era a manifestação plena do poder de Deus. A igreja praticava o poder. Não uma igreja fria como nós vemos hoje. Não uma igreja do oba-oba. Não uma igreja do cai-cai. Mas uma igreja legítima e verdadeira. Doente chegava, era curado em nome de Jesus. Pessoas possessas eram repreendidas, expulsos os demônios em o nome de Jesus. Era isso que acontecia. Mas aqui também não dá motivo para idolatrar o homem. As pessoas buscavam o poder de Deus. E isso nós estamos dizendo não dos incrédulos, os de fora, os que não eram convertidos. Eles traziam as pessoas na esperança de ter uma cura. Hoje, como muitas pessoas vão à igreja, só querem uma bênção. Esses não são os convertidos, são buscadores de bênção. E nós temos que entender que o fato de eu receber uma bênção, qualquer uma outra, receber uma bênção, não quer dizer que é aprovação de conduta. Deus não está concordando, Deus não está admitindo, Deus não está aceitando ou concordando com o modo de vida dela. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora. E instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação. Então, os religiosos, os líderes religiosos, a nata dos religiosos, por inveja, por ver a ação de Deus, o poder de Deus se manifestando, as pessoas sendo libertas, sendo curadas, sendo transformadas, vendo Deus agir através deles. Os líderes religiosos, os sacerdotes, mandaram prender os apóstolos e os conduziram a uma prisão, uma cadeia pública. Mas o anjo do Senhor, à noite, foi lá, abriu as portas, os soltou. Ele não mandou fugir, não. Falou: não, vai lá para o templo. Vai pregar a palavra. Não mandou fugir, temer, correr, não. Falou: volta, vai pregar a palavra de Deus. Vai para lá.
Possivelmente fosse nós hoje, já não, nós conseguimos fugir, vamos correr, vamos fugir para não ser preso de novo. Não é isso que Deus mandou, falou, não, estou soltando vocês, para vocês irem pregar. A ordem foi para eles irem pregar, e eles foram. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu a porta dos carros e conduziu para fora, e instruiu-lhe, ide, apresentai-vos no templo, e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. Do outro lado, chegando o sacerdote, de outro lado, chegando o sumo sacerdote, e os seus companheiros imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos da prisão. O sumo sacerdote chegou e junto com toda a liderança, a pastorzada, o sacerdote, aquela coisa toda, as autoridades desses religiosos, mandaram buscar os apóstolos para ser interrogados. Falou, vão lá e trazer para ser interrogado. Entretanto, ao chegar à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram. Encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, e a sentinela nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Os guardas chegaram, não viram nada, voltaram e falaram, olha, chegamos lá na prisão. As portas estão trancadas, as celas estavam trancadas. Os guardas estavam a postos, ou seja, eles não viram nada, eles nem perceberam e não tinham condição de ninguém passar por eles. E nem de abrir as portas e sair. Mas lá dentro não tem ninguém. O milagre aconteceu, não existe mais nada. Eles não estão lá. Não sabemos como, os guardas estão no lugar. As trancas estão nas portas, mas eles não estão. O sumo sacerdote estava esperando eles para interrogar. E agora descobrem que eles não estão lá. Vamos ler só até aqui. Nós continuaremos a partir de segunda-feira, no versículo 22. Nós daremos continuidade. E vamos procurar ler a palavra de Deus, vamos procurar entender, vamos procurar compreender, para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Nós não temos que ser somente ouvintes, nós temos que ser leitores. Nós não podemos estar comendo enlatado o que eles nos falam, não. Nós temos que ver o que o Senhor nos fala. Vamos aprender a palavra de Deus, vamos colocá-la em prática. Desculpa hoje algumas interrupções, mas vamos continuar a palavra de Deus, o que importa. Tenha um bom final de semana, Jesus abençoe, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe.